Tá chegando a primavera, aquele período onde a gente gosta de deixar a casa bonita, o jardim bonito, aquele cantinho muito bonito. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer essa linda peça de cerâmica branca, pintando. Sim, você pode fazer porque o passo a passo tá super detalhado, qualquer pessoa pode fazer. Você pode economizar, você mesmo decorando a sua casa, ou você pode ganhar um dinheirinho extra fazendo para vender. Então já vai se inscrevendo no canal, deixe o seu joinha, o seu gostei, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Então vamos lá, acompanhe o vídeo do início até o final. Muito bem, aqui eu tenho uma peça de cerâmica branca, onde eu já preparei ela fazendo toda a parte do lixamento. Parte de lixar a peça é muito importante porque ela vai facilitar no acabamento da sua pintura. Então faça um bom lixamento como você está vendo aí e depois a gente parte para outra etapa. A outra parte muito importante é a gente fazer a preparação e impermeabilização dessa peça. Que produto que eu costumo usar quando eu trabalho com cerâmica branca? Eu gosto muito de usar esse produto aqui, que é a base seladora da Acrylex. Ela encaixa muito bem quando a gente trabalha com uma peça decorativa que vai usar uma planta. Ela vai ajudar muito nessa parte da impermeabilização. Então eu costumo realmente usar este produto aqui. Já coloquei no recipiente para facilitar e aí eu utilizo um pincel de cerda macia. Esse é a numeração 18 da Acrylex e um pincel sintético. Coloco o pincel na base seladora e generosamente eu passo em toda a peça sem deixar excesso de produto. Veja como ele absorve super bem aqui, porque a cerâmica branca também ela é muito porosa. Se eu aguardar uns minutinhos, já percebo que ela já vai secando. Por isso é importante você não deixar produtos em excesso, porque ele vai secar com esse excesso. Então estique bem. Aqui eu já tenho a minha peça seca, aproximadamente 1 hora eu deixei secar. Dei apenas uma demão bem generosa para absorver bem a peça e impermeabilizar. Agora é a hora que eu vou usar tinta, pigmento. Decidi nessa peça aqui usar o Betume Color da Acrylex, a cor branco. Já coloquei no recipiente e aqui vou usar o mesmo pincel que usei na impermeabilização, já limpo. Deposito no Betume Color e passo generosamente, porém espalhando muito bem. Eu quis trazer essa tinta aqui, o betume branco, porque ele é um produto onde deixa a peça bem lisinha e tem uma boa pigmentação. Então aqui você vai cuidar para não deixar excesso de tinta e vai passar em toda a peça. Aqui eu tenho a peça já pintada com 2 demãos. Eu aguardei um bom tempo de secagem, no mínimo 6 horas. Até dou a sugestão para vocês pintarem à noite e no outro dia começam o próximo passo. Ele ficou bem coberto. Quando a gente trabalha com Betume Color branco, ele dá uma textura lisinha, fica um excelente acabamento. Agora nós vamos trabalhar com o mesmo Betume Color, porém entrando com outras cores. Quero mostrar para vocês que o Betume Color da Acrylex, aqui no catálogo, ele tem várias cores. Vou trabalhar aqui com o branco, continuando, e com o amarelo indiano. Mas isso não quer dizer que você não possa usar essa gama de cores aqui. A Acrylex tem Betume Color cores coloridas, várias cores. Depois ela tem as cores amadeiradas, como marrogane, chocolate, o ébano, nogueira, peroba, são cores amadeiradas. E também ela tem cores metálicas, como dourado solar, cobre, o níquel é muito bonito. Então vocês têm todas essas cores para brincar nessa técnica que eu vou
mostrar para vocês. Então aqui eu tenho na minha paleta as cores amarelo indiano e o mesmo branco que usamos para o fundo. Vou trabalhar com o mesmo pincel, o número 18 aqui, eu estou usando da Acrylex, pincel de cerda sintética, pincel de cerda macia. Aqui eu costumo dizer que quando a gente trabalha com um produto, com o mesmo produto, as cores elas são miscíveis entre si. O que significa isso? Que você pode misturar as cores brincando com duas ou mais tonalidades de cores. É o que eu vou fazer aqui. Como eu dei o meu fundo branco na minha peça, eu vou começar com o branco, porque eu vou fazer uma mescla de cores, uma nuance de cores entre uma e outra, mas eu quero apenas um fundo, então eu vou partir para a cor mais clara. No meu caso aqui, eu vou pegar um pouco do branco, coloco na lateral. Eu nunca faço a mistura completa das cores. Eu vou colocando aqui na lateral um pouco dessa cor. Vou agora descarregar o meu pincel no próprio branco, porque não vai interferir. Vou tirar o desgaste de tinta que tem aqui ou o excesso de tinta que tem aqui. Vou pegar um pouquinho do amarelo. O amarelo já é um tom que ele vai tonalizar um pouco mais do branco, então eu vou pegar pouco do amarelo e veja que já vou descarregando aqui na lateral, porque eu quero o meu fundo mais claro do que essa tonalidade. Vou pegar novamente o tom do branco, veja que ele já está misturado no meu pincel, um pouco do amarelo, tirando o excesso e agora pegando um pouquinho mais de branco. Descarrego aqui, ó, nessa parte onde eu já joguei o branco e vou brincar com essa cor, por isso que ele não fica marcado, ó. Eu quero tons mais suaves. Veja que às vezes, Yolane, eu não tenho uma tonalidade mais clara do que o amarelo. Então você pode formar e inventar essa cor usando dois produtos, clareando ou escurecendo a cor que você tem. Novamente aqui, ó, vou pegar um pouquinho do branco, aqui a minha parte já está seca, né? Coloco, descarrego um pouquinho do branco, venho com essa parte aqui do amarelo, muito pouco, junto ali com o branco e vou dando essa nova cor para minha peça. E aqui eu sigo, não precisa ficar uma cor só. Você pode fazer as nuances de claro com escuro e brincando com essa cor. Veja, joguei o branco, venho aqui só com o amarelo indiano e formo essa parte aqui. Se eu quiser tons mais fortes, eu consigo fazer isso. Se eu não gostei muito, eu venho só com o branco e clareio essa cor aqui. E assim eu vou fazer em toda a peça. Deixei secar muito bem a peça e agora vamos para uma etapa com um pouquinho mais de desafio, mas nada que você não consiga fazer, basta praticar. Só que antes de passar essa etapa para a peça, eu sugiro que você treine antes. Vou mostrar para vocês como que eu faço, até para firmar um pouquinho a mão. Muito bem, aqui eu tenho um papel, pode ser um papel sulfite, e aqui eu tenho mais algumas cores do Betume Color. Lembra que eu falei para vocês que tem cores coloridas, cores amadeiradas e cores metálicas? É o que eu fiz aqui, tem o branco, o amarelo indiano, que já usamos. Agora eu incluí uma cor amadeirada, que é o marrogane, eu uso muito, e o níquel, que é também uma cor metálica. E vou mostrar que vocês podem também fazer uma outra composição com outro tipo de desenho, assim você pode usar e escolher a cor que achar melhor. Aqui eu tenho um pincel da Acrylex, é o número 10, um pincel chato de pelo macio, um pelo sintético. Para o trabalho que eu vou fazer, poderia ser esse tamanho, dependendo se você quer maior, um pouco maior também, mas um pincel chato. E vou fazer o treinamento aqui nessa folha de papel. Tenho aqui um papel toalha, porque eu vou umedecer o meu pincel na água, tiro um pouco o excesso de um lado
e do outro. E vou fazer um treinamento desenhando uns bambus com o próprio pincel. Seria uma pintura gestual, mas nada que você não consiga fazer seguindo direitinho as regrinhas e o passo a passo que eu vou passar. Então começamos aqui por uma tonalidade apenas de tinta. Vou usar aqui o amarelo indiano sem nenhuma outra cor acrescentada. Coloco em toda a parte aqui das cerdas do meu pincel. E eu vou trabalhar aqui, fazendo um movimento para cima e depois na lateral. Então eu vou dar um risco aqui para cima, posso parar, posso tirar o meu pincel da folha. Nesse momento estou apenas treinando. E um movimentozinho rápido na lateral aqui na horizontal, ou seja, assim, ó. Depois eu volto novamente fazendo aquele movimento e 2, 3 risquinhos na lateral. Quando eu sentir que tem pouca tinta no meu pincel, eu coloco mais um pouquinho, venho e faço o mesmo movimento. Pode fazer devagar, não precisa ter pressa, você está aprendendo. Então veja que simples que é, um movimento para cima, outro na lateral. Não importa se ficou meio torto, inclusive é bom, você pode fazer para lateral assim. E ó, porque o bambu ele não é reto. Usei apenas uma tonalidade de cor. Vamos incluir outra cor para brincar de uma maneira diferente. Vocês já vão treinando essa questão de usar outra tonalidade? Então vamos lá. Vou pegar a mesma tinta amarelo indiano, coloco em todas as cerdas do meu pincel, para eu ter tinta suficiente para fazer esse trabalho. Agora eu vou colocar só uma pontinha aqui, ó, marrogane, somente na ponta, de um lado, de outro ficou essa parte. Vamos ver qual é o efeito que dá. Do mesmo jeito, faça um risco para cima, veja que bacana que já ficou. 2 risquinhos na lateral, para cima, 2 risquinhos na lateral. Aqui eu posso colocar mais tinta ou tentar usar mais uma vez. Vamos ver como é que fica, ó. Ainda tem tinta para usar. E assim você segue na sequência. Deu até mais um, vamos ver aqui qual é o limite dele. O problema é que acaba ficando sem a segunda tonalidade. Vamos incluir novamente essa tonalidade, de novo no amarelo indiano. Vou colocar uma pontinha e vou começar do meio. Posso ir apenas lá no marrogane para não ficar sem esse efeito, ó. E termina lá até o final. Agora eu vou incluir mais um desenho aqui. Tiro o excesso e vou só no marrogane. E vou incluir outro elemento aqui no meu bambu. Vou fazer umas pontinhas para cima com o próprio marrogane. Veja que não é difícil. Somente algumas folhinhas dentro do que eu tenho. Veja como vai enriquecendo o desenho com apenas uns traços, algumas dicas que você sim consegue fazer. Não precisa de habilidade, precisa da receita e treinar. Vamos colocar outra cor? Vamos trabalhar agora com o níquel para ver o efeito que dá? Vou lá no amarelo indiano, trabalho bem, limpei o meu pincel e vou só mergulhar no níquel. Veja que ele já deu uma tonalidade mais esverdeada, porém metálica. Vou só no níquel porque o meu pincel tá cheio de tinta e vou fazendo o trabalho. Tô indo só no níquel. A mesma coisa, tiro o excesso, coloco só no níquel e faço umas folhinhas no meu bambu para ficar diferente, para ele dar, enriquecer um detalhe. E veja como ficou. O que eu quero falar para vocês é que quando você olha o desenho, ele impacta, mas não quer dizer que você não consiga fazer seguindo essas regrinhas. Pegue o papel e treine vários para depois ir para a peça. Agora nós vamos para a peça. Aqui eu já estou com a peça pronta e vou fazer aqueles desenhos na peça. A única coisa que eu vou alterar é o tamanho do meu pincel. Então eu vou começar aqui com um pincel maior, em vez do 10 eu vou começar com o 18 para fazer os bambus maiores na frente. E aqui para o meu desenho eu vou usar as 3 tonalidades.
Começo com o amarelo indiano em todo o pincel e uma pontinha do marrogane. E agora é o momento que você vai deixar o seu comentário, o seu joinha no vídeo. E o mais importante é fazer uma peça dessa e postar no seu Instagram. E assim eu consigo ver e também a gente pode repostar e trocar essa experiência. É muito importante a gente ter esse feedback do nosso conteúdo. Por isso que a gente pede muito isso para você. Se você ainda não está inscrito, essa é a hora. Se inscreva no canal e também me acompanhe lá no Instagram, @YolaneCaron. Eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!